ao vivo? Tá. Com você, meu amigo. Alguém aí nos vendo, nos ouvindo, que seja encarnado. Os desencarnados deixa para Paula. Tem um fantasminha ali. É, estamos conectados aqui também. Alguém? Ainda não. No seu entrou? Não, ainda não. Demora um pouquinho. Ana Laura entrou, a Gabi entrou. Bom, meu pessoal querido, então, obrigado, Ana Laura. Obrigado, Gabi, é isso? É a Gabi. Obrigado, Gabi, querida. Mais alguém? Estão ouvindo bem a minha voz, a viola do Nil? Olha aí, ó. Estão nos vendo bem, maravilhosos, lindos como sempre, somos. Quando é assim, você ainda não entrou, né? O meu entrou. Olha. Tá bem aí a voz aí? O Grupo Espírito Unidos pela Fé está falando, sejam bem-vindos, Emerson e Nil. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Estão nos vendo bem, nos ouvindo bem? A Cléria está falando boa noite. Boa noite, querida. O Laudelino Teodoro está assistindo. Lauzinha, eis que tu estás presente. Boa noite. O som está ótimo. E o vídeo? Estamos lindos? Bom também. Ah, muito obrigado. Só falar que tá bom o vídeo, mas tudo bem. Não, eu que estou falando. O Nil vai nos direcionar musicalmente. A nossa exposição consiste no tema o porquê, o motivo das desigualdades. E com a permissão dos bons espíritos, com muita tranquilidade, nós aqui vamos evocá-los, direcioná-los para nós, para a Casa Espírita Unidos pela Fé, e pedir, acima de tudo, pelos nossos queridos irmãos que estejam acometidos de doenças graves, sejam a Covid ou outras tantas, principalmente aqueles que estão nos momentos de dor, nas UTIs ou depois das UTIs no mundo espiritual. Que todos recebam no nosso coração essa paz, esse alento de que não percam nunca de vista que Deus aguarda-nos tudo, todos nós, com muita justiça, muita misericórdia e muita bondade. Que assim seja. Assim seja. Quem sabe cantar, estão convidados para juntar-nos conosco as canções. Tu te abeiraste na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti,
buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Muito bem. Falar sobre desigualdade. Desigualdade é um assunto muito interessante porque tem muitas formas da gente pensar em desigualdade. E eu preferi a do capítulo 16, item 8, de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o porquê da diferença das riquezas. Essa a gente olha melhor. As outras a gente olha menos. Mas a riqueza a gente olha. A gente tem um carro, por exemplo, o vizinho compra um carro do ano, a gente olha, né, Nil? Por que ele comprou esse carro do ano? Eu trabalho muito mais que ele. Olha só como é que a gente vai julgando essas desigualdades. Portanto, no aspecto material, o dinheiro traz-nos um desejo muito grande de observar esse lado desigual. Se passar perto de nós um cego, possivelmente nós ficamos cegos. Nem vemos o miserável atravessar o nosso caminho. Se for um cadeirante, no máximo que a gente diz assim, ali passou um cadeirante. Ali tem um surdo-mudo. Nada mais profundo, mas quando mexe no bolso, aí sim, nós ficamos muito mais atentos, muito mais interessados. Mas por que será que tem essa desigualdade? Um está na opulência, na riqueza, desfrutando lá na cobertura, deitado ao sol, com uma mulher bonita como sua empregada para lhe servir água de coco, né? E para lhe abanar do calor. Quando ele não está nas ilhas Bahamas, Cancún, etc., e o outro está encravado numa favela miserável, 10 morando num só barraco, parece que Deus não é justo. Porque situações tão díspares, já que a Ana Laura está assistindo aí, tão diferentes, senão amanhã ela vai dizer, para que você falou dispar? Tão diferentes. Se nós vermos a vida como uma única existência, nada explicaria isso. Mas se nós olharmos a multiplicidade de existências que nós já existimos antes e vamos existir depois, eu prefiro sempre a palavra existência, porque vida é uma só, desde que fomos criados como espíritos, a vida é una, são várias as existências. Muitos protestantes, às vezes, vêm nos confrontar dizendo: vocês estão pregando contra a Bíblia, falando que tem muitas vidas. Eu digo não. O espírita que fala que tem muitas vidas não entendeu bem, porque tem muitas existências, porque o Hebreus 9, 27 diz que a vida é única. E a vida é única. Então, se a gente olhar nessa pluralidade de existências, nós vamos ver que o rico de hoje tem uma explicação.
Ou ele está passando por uma prova e não é fácil ser rico, porque você pensa assim, se o homem ou a mulher gostarem um pouco do lado mais material, um diamante, um amante e todos antes, de uma hora para outra. Olha como é que fica fácil. Olha, estou enjoado dessa Ferrari aqui, eu vou pegar uma Lamborghini. É tudo simples, como pegar um carrinho de brinquedo. E às vezes, fazendo isso tudo, gera uma ostentação. Não é o vestir, não é o ser rico por si só que é ostentação. Ostentação é eu me valer da riqueza para esmagar o próximo. Para dizer para o próximo, você está vendo? Eu tenho mais que você. Eu sou mais que você. Isso é que é ostentação. Às vezes a pessoa gosta de se vestir bem. Eu, por exemplo, adoro me vestir bem. E creio que não seja ostentação, porque eu não faço isso para os outros, até porque eu nem enxergo. Mas quando eu enxergava, eu tinha uma namorada, quando eu entrei na universidade como professor, um ano depois nós começamos a namorar, e eu já gostava de roupas de grife, e ela era muito rica. Eu acho que a roupa de grife é que atraiu ela, porque a minha fealdade certamente repelia o meu lado feio, né, como pessoa. Ela disse um dia para mim assim, nossa, que camisa bonita, de fato era. Você está usando essa camisa para mim? Eu disse, não, é para mim. Se eu estivesse portando aquela roupa para alguém, tendo um carro para mostrar para alguém, tendo alguma coisa para alguém, aí é ostentação. Agora, se é para mim, não é ostentação. É o desfrute do que eu tenho. Mas é uma prova, porque eu posso fazer com que isso saia de uma hora para outra de modo nada recomendável. Eu começo a gastar e vou para balada, né? Quando é assim, um rico não vai para balada. Ele vai para as casas mais sofisticadas, com as cortesãs mais caras. Como dizia um professor meu, ele disse que não tinha cortesã, ele disse que tinha mulher na horizontal. Ele brincava muito. É claro que isso é brincadeira. É algo para a gente descontrair. Mas se a gente começa a fazer com que saia isso em festa, em jogatina, em outras coisas, a gente está sendo pródigo. A gente está fazendo mau uso do dinheiro. O que vai acontecer? Próxima vivência, viremos pobres. Nós deixamos escapar e foi embora. Olha que prova dificílima. Nós temos que mantê-la e ainda fazer com que esse dinheiro sirva para o progresso nosso e dos outros. Correndo o risco de não mantê-lo e sofrer algumas agruras por conta disso. Que prova! Mas como a gente adquire o dinheiro? A gente adquire o dinheiro, segundo esse item do Evangelho, através de dois elementos, da inteligência e da persistência, do trabalho. Para ser lícito, né? Porque tem muita gente aí ganhando dinheiro de outra forma. Estou falando de uma riqueza legítima. E Emmanuel diz que riqueza só é legítima quando vem para nós sem que nós tenhamos feito extorsão de ninguém. Se a gente brincar de pôr o nosso funcionário para trabalhar um tempo a mais, não pagar as horas extras, etc., etc., essa riqueza já não será mais legítima. Se a gente brincar de fazer mão de obra escrava, nós vamos vir em situações bem deploráveis na próxima vivência. Olha como é complicada essa coisa. Então, para ganhar dinheiro nessa vida, se você já não nasceu rico, você precisa usar inteligência. E você precisa trabalhar. Porque do céu só avião e chuva.
Não adianta imaginar isso. Agora, também, se você é ocioso, palavra do Evangelho segundo o Espiritismo, eu já chamo de preguiçoso. Se você é preguiçoso, não quer nada com nada, imprevidente, não guarda nada para amanhã, você vai ser pobre, merecidamente pobre. Porque não há pobreza também imerecida. E aí tem um trechinho de uma música que nos faz pensar o seguinte: o que nós somos ou devemos ser? Sejamos ricos ou pobres. Cidadão. Vai aí, meu caro Deus. Vamos. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão. Me diz, desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. Tem um problema muito interessante, intrigante na diversidade que nós estamos tratando, o porquê da diferença das riquezas, das condições, que chama-se discriminação. Quantas vezes o pobre é discriminado em relação ao rico? Isso é algo que o mais rico deve trabalhar muito para que não ocorra. Ele não pode se despreocupar, chegar e falar assim: entrei no clube. Aqui, por exemplo, no Praia Clube, nos anos de 1950, o Pelé foi impedido de entrar. Porque era negro. Porque era negro. Eu, quando sócio, ainda está suspensa meu lado de sócio, mas quando sócio do Praia, eu preciso de uma pessoa para me acompanhar. Eu tive que acionar o OAB, acionar o Ministério Público, acionar um monte de gente para que me desse o direito de que alguém me acompanhasse. Mas na hora que eu cheguei lá e disse assim: sou procurador federal? Pois não, doutor, imagina, é um mal-entendido. Quer dizer, eu poderia muito bem simplesmente deixar de ser sócio daquele clube, não me associar a ele, ir para um outro clube, Cajubá, por exemplo. Mas e os outros? E os outros que não fossem procuradores federais e tivessem cegueira e não pudessem ter acesso às dependências daquele clube? Então, quando a gente tem um poder, a gente tem dinheiro, nós temos responsabilidades a mais. Quando as pessoas me dizem assim: deve ser uma delícia ter poder, eu digo, é verdade. O meu título, que permanece, o teu cargo é vitalício, embora eu esteja aposentado, é o que me dá realmente a honra de estar encarnado. Chama procurador. Exatamente isso. Né? Então, eu tenho também me preocupar com as dores alheias. Então, o rico, ele tem que preocupar com essa desigualdade. Ele não pode chegar numa concessionária, por exemplo, pisando alto. Não, eu não falo com o funcionário, só falo com o gerente. Ou seja, tem que ser alguém que realmente se coloque como humano. Porque todos nós somos humanos. Essa diversidade, nós já vimos, depende
ou do nosso esforço ou da falta de esforço. Depende a nossa riqueza de hoje de ser criado nessa existência, ou ela ser uma prova, ou a gente, né, já é merecedor dessa riqueza, porque todo mundo acha que a riqueza o sujeito nunca merece. É impressionante. O rico nunca merece. O pobre está na beira da salvação. Essa é uma postura da Igreja Católica de sacrifício, de renúncia, sabe, de fazer tudo assim, para ser o pobrezinho do Francisco de Assis. Ninguém dorme, ladrão, e acorda Francisco de Assis. Palavras de Jerônimo Mendonça. Ninguém. Então não vamos fazer falsa humildade. Às vezes nós já conquistamos. A gente conquista certas coisas. Não é só estamos aqui para sofrer, para sofrer. Eu escuto às vezes espírita falando, porque nós viemos aqui para sofrer, para sofrer, para sofrer. Eu fico com bastante saudade do tempo que eu era ateu. Porque pelo menos isso não passava na minha cabeça. Nós viemos aqui para evoluir, para crescer. Um vitimismo, né? Olha aí, o Nil falou muito bem. É um vitimismo. A gente adora ser vítima. Você viu como eu ando sofrendo? Mas esse sofrimento vai me fazer melhorar na vida espiritual. Não necessariamente. Talvez você saia daqui um andrajoso e continue lá um mendigo. Às vezes a pessoa era andrajosa aqui e chega lá é um espírito extremamente de luz. Então vamos parar com isso. Vamos ver que esse desnível, essa desigualdade que estamos falando, ela é em relação a nós mesmos. Nós é quem criamos. Não foi Deus, não foi nada quem criou isso. Fomos nós. E se formos pobres, diz o Evangelho também nesse item 8, tem que ter muita renúncia. E eu penso para mim, haja renúncia. Porque eu imagino morar na Amazônia, com um monte de mosquito, sem ar-condicionado, naquelas noites terríveis. Põe renúncia nisso. Tá? Eu, particularmente, sei lá, eu espero não passar por isso. Faço de tudo para não passar por isso. Eu compraria nas Casas Bahia um ar-condicionado, um ventilador, alguma coisa do gênero, tiraria qualquer produto lá do meio da floresta para ir pagando, enfim. Ou seja, está vendo como é preciso ter o progresso, é preciso ter a vontade? Aquele indivíduo que às vezes clama tanto do mosquito, clama tanto do calor, ele não faz nada para mudar. Você está vendo o tanto que Deus está fazendo ficar quente? O que Deus tem a ver com quentura, com calor, com coisa nenhuma? Deus deu-nos a inteligência para que nós melhoremos as nossas condições. Então, às vezes, cuidado para não ficarmos pobres conformistas. Paulo, o apóstolo, diz, sedes conformados, mas não conformistas. Joana de Ângeles diz, seja resignados com uma resignação ativa. Porque o Evangelho fala que para o pobre é preciso duas coisas, renúncia e resignação. Mas não é resignação de, amanhã vai mudar. Diz que tinha um sujeito que falava para a mulher dele, a mulher dele todo ano falava, Zé, vamos comprar uma cama melhor para os meninos, para nós. Mulher, ano que vem a colheita vai ser bem melhor. Possivelmente morreram falando isso. Não tiveram coragem de reestruturarem as desigualdades. A gente vê às vezes pessoas aproveitando, como o Nil falou, desse vitimismo. Certa feita, quando eu morava em Rondonópolis, no escritório em que eu estava, uma pessoa tocou o interfone, eu atendi, eu ainda enxergava, eu atendi,
A moça enxergava assim, um tubinho, né? Mas ainda isso para mim já era uma visão estratosférica. A moça chegou e falou assim: olha, eu quero falar para o senhor que eu sou portadora de HIV. Eu disse: ah, pois não, eu sou portador de cegueira. Aí eu sentei com ela e falei: olha, quanto você ganha? Naquele tempo ela ganhava R$300 pedindo esmolas. E eu falei: nossa, mas a senhora que trabalha para nós lá em casa ganha R$200. Esses R$100 a mais que você está ganhando já vai ser um problema, você vai ter que devolver isso. Vou devolver? Vai. Quando? Numa próxima reencarnação. Ela saiu dali no mínimo pensando. Por quê? Porque tem isso que essa música do Neu bem explica. Vai lá, meu amigo. É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Numa flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver, saber viver. É preciso saber viver. A música diz tudo. É preciso saber viver, porque senão no amanhã a gente vai sofrer. E viver na ilusão não é um bom caminho. Eu costumo dizer que eu não tenho expectativa. Eu tenho sonhos. Porque expectativa é como se fosse uma régua. Você olha para uma régua, 15 centímetros. Alguém é capaz de olhar numa régua e não se fixar em nenhum centímetro? Você é capaz de olhar numa régua com centímetros e não se fixar em nenhum centímetro? É difícil. É difícil. Isso chama expectativa. Se eu fixar no centímetro 10 centímetros de expectativa. Agora é possível a gente ter sonho. E um sonho feito com responsabilidade, com inteligência, com previdência, com fé. Mas não a fé cega, aquela fé irracional, fé dos tolos. Uma fé que enfrente, face a face, a razão por toda a eternidade, como diz a doutrina espírita. Essa é a fé. A minha mãe estava com enfisema pulmonar, doença incurável. Uma pessoa, não posso dizer, porque vão que esteja assistindo, ultimamente me assistem em tudo quanto é lugar, disse assim: sua mãe está curada. Sua mãe foi curada. Mamãe morreu com DPOC, com doença pulmonar obstrutiva crônica. Não tem jeito. Ah, mas o Cristo fazia curas. Esse é um outro capítulo para a gente ter uma palestra um outro dia. Não tinha curas. Tinha explicação e tem explicação todos aqueles atos pela ciência e pelo espiritismo. Não tem milagres, porque se Deus fizesse um milagre, está em a Gênese,
Se Deus fizesse milagre, ele estaria derrogando, alterando as leis naturais. Porque se ele fizesse milagre para um, ele teria que fazer para outro. Aliás, quantos estiveram do lado do Cristo? Nem todos foram curados. Por aí já se vê que, para, entre aspas, ser curado lá, era preciso ter seu merecimento. Então vamos observar que certas desigualdades são lições para nós. Nós merecemos essas desigualdades, mas nós podemos revertê-las, como diz a música, sabendo viver, escolhendo algo para não se ferir nas rosas, no tempo e na vida. Isso é que é o importante. Isso é tudo para nós vermos. Vamos lutar. As pessoas, eu tenho uma colega procuradora, ela é mais feliz do que eu, é só Dora. Ela, no começo da pandemia, ela dizia, vamos cortar a nossa aposentadoria pela metade. Eu pensava, como que daí? Se eu tiver que morar lá no Morumbi, eu vou morar no Morumbi com toda a satisfação do mundo. Mas cheguei a esse ponto, o que eu posso fazer? Não vou me rebelar. Estou dando o Morumbi como exemplo, mas estou colocando como periferia, não é nenhuma discriminação, não. Então vou botar tantos outros locais similares numa periferia, eu iria numa boa. Faz diferença. Eu não sou a casa, eu não sou o cargo, eu sou o Emerson. Eu sou o espírito que hoje chama-se Emerson. Eu estou Emerson. Então, tem preocupação maior. Essa colega, quando eu vejo o WhatsApp dela, eu mostro para a Elisa. É uma desgraça atrás da outra. Eu nunca vi. E ela agora, tá? Então, você fica olhando assim, meu Deus. Faz parte do ser. Vamos pensar numa igualdade com amor, com tranquilidade. Não vamos lamentar, não vamos entrar por esse viés doloroso. Vamos mudar, vamos tirar a pedra do caminho, como falou a música. E vamos, como diz a frase muito sábia do Olavo Bilac, vamos juntar essas pedras do nosso destino para amanhã construirmos o nosso castelo. Assim termina. Eu lembrei de uma história que o senhor contou em uma das palestras que eu acho que é pertinente, da passagem bíblica do camelo pela agulha. Você poderia retomá-la, só o trecho, para poder exemplificar também e muito boa. Eu acho que é bem pertinente para o momento também. Muito boa. Essa coisa de demonizar o rico nasceu também numa passagem bíblica, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso. Essa é a passagem bíblica. Aí pegaram isso, pegaram para Cristo, no sentido popular, né? Pegaram, né, o rico para, desde que ele não pagasse para a igreja. Depois, se ele pagasse para a igreja, era um bom rico. E, olha, tá vendo? É mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é nada disso. As cidades, na época de Roma, eram cercadas por altíssimas muralhas. Não tinha cerca elétrica. Então, a muralha tinha que ser alta. Durante o dia, ficava uma porta grande aberta. Essa também é que dá aquela passagem da porta estreita e da porta larga. Durante o dia, ficava uma porta larga para as pessoas entrarem e saírem da cidade. E para evitarem guerras, pilhagens, salteadores, à noite fechava-se a porta grande, ficava só uma portícula, chamada de agulha. E para entrar um camelo lá, tinha que tirar toda a carga do camelo, tinha que tirar tudo que estava no lombo do camelo. Ou seja, tinha que tirar tudo aquilo que o camelo havia trazido.
Isso era o que Jesus queria dizer. Se nós nos materializarmos demais, levarmos toda a nossa carga, nos materializarmos a ponto de ter essa carga no nosso lombo, quando nós desencarnarmos, nós não vamos conseguir passar pela agulha da espiritualidade. Essa é a explicação, muito bem lembrada pelo Nil, a explicação para pegarem os ricos, né, e realmente acabarem com ele. Também tem a parábola do mal rico, e, enfim, e não tem a do mal pobre. É impressionante, mas tudo bem. Você vai fazer... Eu queria ver se alguém tem aquele momento de perguntas, né? Também, para aproveitar o momento. Emerson responde. Nil responde. Nil toca, inclusive. O Nil responde musicalmente as perguntas. Podemos até atender algum pedido, se possível. Aí, ó, viu? Nossa, hein? Se quiserem pensar em alguma coisa assim, muito gostosa para trazer uma paz, a gente desce de chalana. Tô brincando. Coisa boa. Quem vai perguntar aí? Vamos aproveitar o tempo, porque o tempo os Espíritos nos concederam, nós somos de vocês, para vocês, com vocês. Podem ficar sem vergonha, porque eu não vejo e agora, pior ainda. Vamos lá. O pessoal está conectado aqui, a Cléria, a Aninha, a Lau, a Vilma Aparecida, a Jaque Carvalho. Muita gente acompanhando. Até a Gabi A Gabi de São Paulo? A Gabi, minha filha. Gabi, sua filha. Gabi. Falando em Libras com ela. Olha, a Regina falando em Libras com ela. Gabi é um exemplo, viu? Em que a diferença não abate quando a gente quer ir adiante. Vamos lá, pessoal. Deixem de ser tímidos. A timidez é uma vicissitude. Enquanto isso, a gente agradece a oportunidade do pessoal do Grupo Espírita Unidos pela Fé, por essa é uma grande oportunidade, né? Muito grande. E eu estou provocando aqui, mas na verdade, quando eu falo que a timidez é uma vicissitude, a psicologia diz isso mesmo. Que quando a gente é tímido, a gente tem medo de ser criticado. Tá? Então, a gente nunca deve ter esse medo, porque a gente sempre tem que pôr para fora aquilo que a gente está sentindo, ou ficar quieto realmente quando a gente não está sentindo, que eu acredito que está acontecendo aí. Né? Jesus usava muito do silêncio, e concordo com o Nil, que é um momento assim, de muita confiança em nós, né? Para essa live, pessoas muito caras, todas a nós aí, todas, sem exceção. Mas a Lau, né, que é uma pessoa assim que eu tenho um amor enorme, que é o exemplo de que a qualquer momento pode se mudar e aprender a mexer com a tecnologia. Não estou dizendo que ela, não estou falando nada de idade, eu estou dizendo apenas que é uma pessoa que está antenada com a tecnologia. Se superando. Se superando. Bom, então não teve perguntas. Vamos ao nosso encerramento, a nossa música final. Que vai servir como uma prece. Sim. Então vamos continuando nessa boa sintonia, nesses bons pensamentos, para buscarmos vibrar sempre no positivo, para que não sejamos pegos de surpresa e ficarmos lamentando depois. E que sejamos sempre gratos por a oportunidade dessa vivência aqui na Terra.
que estás no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor por mim, que seja feito assim. Desse dia, dai-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que teu amor vela por mim, que teu amor vela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Gratidão, meu amigo, pela companhia. Gratidão a ti, gratidão a todos, gratidão a Paula. Um beijo a todos que estão aí, são pessoas muito amadas. Assim seja, boa noite. Bye, bye.